Estamos de volta aqui no Papo com Ela e um pedacinho do México em Cuiabá. Essa é a proposta trazida pelo restaurante Pancho Villa. Gosta de boa comida e diversão? Então vamos conhecer um pouquinho mais desse point aqui da nossa capital. E cultura mexicana tem se tornado cada vez mais popular no Brasil e em Cuiabá não é diferente. Por isso, viemos conhecer hoje um restaurante tipicamente latino-americano. Chegou o momento em que eu consegui enxergar uma oportunidade, de negócio em Cuiabá para esse segmento, proporcionando a experiência, não só gastronômica, mas de entretenimento mesmo, de comida, de música, de diversão para toda a família. Quando entramos aqui, logo viajamos por cores, aromas, sabores, personalidades e história desse povo que contracenam com a cultura brasileira. E aqui sim, a gente tentou retratar cada personagem épico e cada fase também do México, Diversas cores dividem espaço com os quadros e retratos na parede, mas o que chama muita atenção é Frida Kahlo, uma das maiores personalidades mexicanas. Nós estamos aqui numa parede que é dedicada ao amor da Frida, que está aqui atrás. Tem uma outra parede também dentro desse salão que é dedicado à história da Frida, de tudo que ela passou, das cirurgias, da arte dela. Também tem dos Incas, dos Maias, que também foram as primeiras civilizações mexicanas. A gente dedica também um espaço para isso. E um cantinho especial ainda faz homenagem a Doroteu Arango, mais conhecido como Pancho Villa, um dos líderes da Revolução Mexicana no início do século XX. O Pancho foi um revolucionário que lutou contra os Estados Unidos para a libertação do México. Então ele foi um dos defensores da libertação do México. Acredito assim, que de uma forma mais objetiva e prática para que todas as pessoas entendam. E assim como ele e a Frida, eles têm histórias muito marcantes de pessoas muito fortes, Essa é a La Catrina, uma das figuras mais famosas na festa do Dia dos Mortos no México. Gostou? Então aproveite para se deliciar com os pratos picantes, cultura e muita história dos nossos vizinhos. Nós temos o ceviche peruano, nós temos a paella espanhola, nós temos o patacones, que é colombiano, e nós temos os nachos, que é conhecido mundialmente, que é uma culinária mexicana, do burrito, tem as fajitas. Yoga é considerada uma filosofia de vida nascida na Índia há aproximadamente 5.000 anos. Permite que os seus praticantes trabalhem o corpo e a mente ao mesmo tempo, trazendo flexibilidade principalmente para lidar com as dificuldades do dia a dia. O mestre Masahiro, ele dizia assim, que a yoga fácil é aquela que a gente aprende com todas as pessoas, na observação. A Okdo Yoga, ela foi criada com o objetivo de auxiliar o ser humano no sentido do seu desenvolvimento mental, emocional e físico,
para que a pessoa possa assim, ter qualidade de vida, ter saúde verdadeira, corrigindo a postura, as distorções corporais. Esse era um dos maiores objetivos do mestre Masahiro, ensinando as pessoas a se autocorrigirem. A yoga ela tem o lado filosófico, espiritual também. Fazer um parênteses aqui, mas não é uma religião. Ela é um método de vida natural. Esta prática que o mestre Masahiro reuniu, né, tirando o conhecimento de todas as linhas de yoga, ele encontrou uma maneira diferente de explicar e de aplicar a prática da yoga. Nós utilizamos muitos movimentos, principalmente movimentos que imitam os animais. A gente trabalha também no sentido de observar o movimento das crianças e o movimento até dos idosos, quando ele já chega numa condição que não teve ao longo da sua vida um bom cuidado com o corpo, e às vezes a pessoa adquiriu distorções corporais. Aí a gente tem que aprender até com os idosos a corrigir aquele corpo que já ficou somatizado. Os animais, por exemplo, eles praticam exercício corretivo o tempo todo, as crianças também, e nós, pela nossa parte instintiva também, nós temos uma maneira de estar autocorrigindo o corpo, só que não temos consciência disso. E quando a gente adquire a consciência de corrigir o corpo, fica melhor. É indicado para todo tipo de pessoa. Até aqueles hipertensos que normalmente, às vezes, têm limitações de praticar algum movimento. Com pessoas até com limitações. Pessoas que não conseguem ficar em pé, ela pratica sentado. Se a pessoa não consegue ficar sentado, pode praticar deitado, para a pessoa adquirir uma maior consciência respiratória e aumentar a flexibilidade nas articulações, fortalecer tendões, fortalecimento de músculos, para que a pessoa realmente tenha um melhor conhecimento do seu organismo como um todo, como é que ele funciona. Sabe a Silviane Ramos, autora do livro Pérolas Negras? Então, ela hoje é nossa personagem também do quadro Superação. Depois de vencer 3 cânceres, a historiadora agora trava uma batalha com a esclerose múltipla. A forma que encontrou para lidar com essa doença degenerativa foi abrindo um restaurante chamado Tabuleiro da Pérola Negra, local que ela considera um quilombo urbano. Uma mulher que valoriza sua ancestralidade, que mostra em telas de sua amiga artista plástica Juda Portela a luta pela força negra e que se emociona ao ler um poema feito pela sua orientanda de doutorado exclusivamente para ela, Silviane. Eis aí uma simbologia. O universo das pérolas negras e o universo das mulheres negras. São espaços de vidas que se desenvolvem e desabrocham na escuridão. E há pouco mais de um ano, essa historiadora se deparou com um diagnóstico, a esclerose múltipla. Comecei a ter esquecimentos e a voz sumiu. E aí eu fui procurar um otorrino, né, e aí fazer. Aí a gente foi diagnosticar o primeiro CA, né, de garganta, e aí depois um CA de mama, e aí depois voltou de novo nos processos de rádio, químio, depois iodoterapia, que depois foi um de tireoide. E o corpo, né, imbuído, mergulhado nessas químicas, nessas drogas todas, mas para conseguir sustentar. Eu nunca parei até então, né, eu sempre fazia o procedimento, me afastava, voltava. E aí, nesse último ano que eu descobri a esclerose, né, no início de janeiro do ano passado, então faz um ano agora, já fez um ano, porque foi no dia 21, que a gente recebeu o diagnóstico. E me afastei das atividades, fiquei um ano parada assim, escrevendo, lendo,
muito hospital, né? Protocolo de hospital, já aquela rotina. Mas eu sempre tentando superar mesmo. Sempre pensando positivo, por mais difícil que fosse. Mas ela não consegue ficar parada. Quer sempre a alegria. Por isso, decidiu montar em sua casa um restaurante, o Tabuleiro da Pérola Negra. Nós começamos na Praça da Mandioca, com uma feira familiar que a gente desenvolveu ali. Começou em agosto, com uma barraquinha de pallets, eu nessa vibe sustentável, vegana, né, sem glúten. E aí fizemos um público, mas era muito cansativo para mim, mesmo que fosse um dia por conta da estrutura toda que tinha que levar. Aí a gente fez um food truck. Aí food truck também tem aquele problema lá do trânsito e tal. Aí eu tive uma visão, assim, falei, vamos fazer em casa, a ancestralidade tá na família, tá presente. E aí a gente trouxe esse cantinho aqui em casa, a gente tem bastante espaço, um jardim grande, né? A minha mãe tá presente e assim, o cansaço diminuiu e as habilidades surgiram mais ainda e o público tem crescido e essa reenergização acho que virou uma corrente. A superação é sobre realmente viver e não apenas sobreviver. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem um desafio cotidiano. Pequeno, grande, a dimensão é para cada um, é de cada um. Aí você trabalha com uma empatia, sabe, em relação ao outro o tempo inteiro. E é isso, é suavizar. Porque enfrentamentos nós temos cotidianamente. E eu encaro como mais um enfrentamento. Se ele é maior ou menor que os processos de câncer, se ele vai ser maior, se ele vai ser menor, eu não me foco nisso. Eu foco em como eu vou fazer para superar esse momento. Então é assim mesmo, aquilo que parece um clichê, mas é um dia de cada vez, porque um dia de cada vez é diferente. E é um dia de cada vez. A gente pode tanta coisa que a gente nem sabe que tem essa capacidade. E é nesse ressignificar que a gente potencializa essa superação. Então eu acredito muito nisso. Então sempre quando eu converso eu falo, né? Todo mundo é capaz de tudo, é só potencializar o que está lá dentro. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela, hoje falando aqui sobre as etnias ciganas em Mato Grosso e também no nosso país, entendendo todas as dificuldades que esse povo ainda sofre em função do preconceito. Preconceito muitas vezes por conta da falta de informação que a população possui sobre o que é ser cigano, sobre os costumes que esse povo carrega consigo e a riqueza cultural que eles proporcionam no nosso dia a dia. Então, eles também têm a sua contribuição na formação da nossa sociedade. Fica aí essa reflexão nesse momento. Muito obrigada por estar conosco até agora. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite aqui na TBO. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1 da tarde. Você pode contribuir com o Papo com Ela, mandando a sua sugestão de assunto que você gostaria de ver abordado aqui no nosso programa. Temos o e-mail papocomelatbo@gmail.com e também a nossa página no Instagram, @papocomela. Lá você também confere os detalhes do que vai ao ar e fotos e bastidores, fotos dos nossos entrevistados e também imagens dos bastidores de produção, edição e gravação do Papo com Ela. Até a semana que vem, tenham todos uma ótima semana.